está no ar mais um Poltrono, o podcast para quem adora ser o rei do sofá. E é com grande satisfação que a gente começa o Poltrono de hoje num formato diferente, em vídeo, do jeito que você gosta de ver na frente do sofá, sentado no poltrono da sua casa. Agora você pode acompanhar o Poltrono. Nós vamos produzir episódios especiais em vídeo, mostrando, não é porque a gente é bonito, mas eu tenho um convidado muito especial aqui, gladiador também, muito convencido, mas que a gente vai abordar hoje um Poltrono bem diferente. Está aqui o meu colega de trabalho, parceiro, o nosso querido Cristiano Julião. E aí, Cristiano? Obrigado, eu vejo. Não é que eu sou bonito, é que eu tenho o dom de ser foto higiênico em qualquer momento. Entendeu? Ah, é, né? Vamos ver se você tem o dom agora para transmitir em vídeo essa barba viking aí, esse conceito. Você percebe que aqui fala sobre cinema, sobre filme, e eu tô hoje é uma estreia. No formato... Nesse formato? É uma estreia. É uma estreia. Hoje é uma estreia. Uma van premiere, né? Porque ainda não tá no ar, né? Nós estamos fazendo gravado ainda, até para ver se dá tudo certo. Né? A gente espera que dê tudo certo pra gente fazer sempre. E o podcast de hoje a gente vai entrar num assunto que é a especialidade do Cristiano Julião, que também é um dos conteudistas da Quadricast, que é o estúdio onde a gente grava aqui, o estúdio onde a gente produz vários conteúdos corporativos, e não podia ser diferente. O primeiro Poltrono, ele traz agora um conteúdo ligado a filmes, ligados àquilo que você assiste no poltrono da sua casa, ou viu no poltrono do cinema, mas agora com um apelo um pouco corporativo. Então a gente vai trazer o Poltrono de hoje, a gente vai comentar sobre os filmes que abordam alguns assuntos de liderança, de equipe, de coisas corporativas muito interessantes que talvez você não tenha observado quando assistiu o filme. Talvez você não tenha percebido, né, as mensagens que o filme tinham para transmitir. E o Cristiano, consultor de empresa, também hoje vai nos ajudar a apontar esses detalhes, essas coisas legais que tornam, às vezes, a gente rever esses filmes de um outro jeito, de uma outra pegada, com uma outra percepção. Vamos trocar ideia, então, sobre filme hoje. Cristiano Julião! É isso aí mesmo, é isso aí. Porque treinamento, a gente trabalha com treinamento, desenvolvimento de liderança. E uma coisa que o pessoal vai para um treinamento numa empresa, numa loja, numa área administrativa, uma coisa que o pessoal não quer é sofrer para assistir treinamento chato. Tá? Ninguém merece. Dorme, né? O cara prefere... A solução mais viável que aconteceu durante a pandemia foi assistir treinamento online, né? Que o cara desliga a câmera, desliga a câmera e vai dormir. Coitado dos instrutores, porque aí era difícil também você fazer, você só doa, né? O contato pessoal é legal e a gente percebe quando você usa dinâmica, música e cinema, um trecho de filme de cinema, para fazer uma analogia, para fazer pensar, para evidenciar aquilo que você está apresentando, torna o treinamento rico. E a pessoa já assistiu aquele filme, não tinha visto aquela parte, ou a pessoa vai em casa, pô, vou assistir esse filme inteiro. Gostei desse filme, Julião. E o que acaba acontecendo? A gente começa a treinar, muitas vezes a gente treina vários módulos, né? Pessoal de operacional e liderança. No segundo módulo, o pessoal vem sugerir filmes pra gente. Então, vários filmes que nós usamos foram sugeridos, né, por alunos. Pelos participantes dos cursos, né? Você que manja de filme, o pessoal que assiste pode mandar sugestão aí também. Ó, Julião, usa tal cena, tal trecho para abordar, né, para abordar tal assunto sobre comportamento nas organizações, sobre liderança, e ajuda, torna mais legal, torna mais didático. Eu falo pra você que eu cresci assistindo filmes, né? Então, assim, pra mim, o filme me educou. Ele fez uma boa parte da minha educação, da minha formação, foi com cinema, né? E eu casei hoje com a minha atual mulher, ela foi viciada em novela. Ela foi criada pelas novelas da Globo. Eu assisti as mexicanas. Então, ela teve aí a educação, a formação pela novela. Então, eu falo, os conteúdos realmente transformam a vida das pessoas e não podia ser diferente no ambiente de trabalho, claro, né? Então, no ambiente de trabalho, os filmes podem sim influenciar mudanças comportamentais, eles podem ensinar, eles podem dar consciência para os colaboradores. Então, a gente vai comentar exatamente isso hoje, que é o que o filme pode fazer para transformar, para elucidar momentos, situações que a gente vivencia no dia a dia de uma empresa. Então, você que trabalha, né, o podcast de hoje vai trazer um pouco disso. Né? É isso aí. E é legal porque, como você está falando, porque o cinema inspira a gente. Então, principalmente o cinema, que o cara tem aquele detalhe da emoção, do enquadramento, para pegar a melhor emoção, o fundo musical para gerar aquela emoção. Eu tô vendo essa caneca sua aí do
Do Darth Vader? E acho que na rua de casa tem um pessoal que faz um coral de casamento, sabe? E a rua de casa é bem silenciosa. E aí... E o cara também instrumento, sabe? Tem uma banda lá de casamento. Cara, era uma sexta-feira, assim, umas 7 horas da noite. Eu tava lá, minha casa tem uma janela grande. De repente começou a tocar a música desse cara, sabe? Da entrada dele. Mas não era alto-falante, era ao vivo. Os caras começaram a tocar. Era ao vivo, falei, rodei. O Darth Vader vai chegar passando a espada. Eu fui pra rua com o celular pra gravar. Eu falei, onde é que tá? Eu fui pra rua subindo assim, cara. O cinema ele traz âncoras, né? São verdadeiras âncoras. Então a gente se emociona, vai atrás, vai ver o que está acontecendo. Então ele traz as boas lembranças, né? Experiências que a gente vivenciou ali dentro da sala, no poltrono da sala do cinema. Né? Então isso para mim foi uma educação, eu diria. Minha formação básica é o cinema. Eu adoro o cinema. Desde 7 anos de idade. O primeiro filme que eu assisti foi Superman. No cinema? No cinema, Eu assisti o 2 no cinema. Superman 1. Não, eu assisti o 2. Superman 1 em 77. 77 para 78. Eu assisti o 2 no cinema, o 2 ou 3. Que foi aqui em Sorocaba ainda. Assisti o 85. Qual que era? 85 acho que era o 2 ou 3, eu assisti com meu irmão. Meu irmão mais velho me levava no cinema. Vamos colar aqui, quando eu precisar de informação eu vou colar. Eu me lembro da cena, mas foi no cinema, e aquilo também é mágico, né? Não, simplesmente ver o Christopher Reeve voando pra mim, numa telona, aquilo pra mim foi incrível. Então assim, 1980, Superman 2. 1980. Então acho que eu vi o 3, né? Foi o 3, então. O 3 né? Já foi um lixo. Filme babaca, mas pra quem vai ter uma experiência no cinema... Teve umas partes meio de humor ali que não colou direito. Tem uns lances mais, mais chacotão, assim, mais palhaçada. Me lembro disso. Acho que ele faz a Terra virar ao contrário. Virar ao contrário é logo no primeiro. É logo no primeiro. Ele faz o tempo voltar e ele faz a Terra virar ao contrário pra poder recuperar e renascer. Superman 1. Imagina o tsunami que dá isso aí, dá uma freada na Terra. Pois dá uma freada e ainda voltar ainda, né? Dá uma ré. Dá uma ré na Terra. Então, já que o cinema gera isso, as pessoas gostam dos filmes, por que eu não posso usar pra ser pedagógico, né? Sim. Então, a gente recorta a minha esposa Débora Julião, que a gente trabalha junto, ela que começou, né, com essa abordagem de pegar trecho de filme, e a gente começou no tempo do DVD, VHS, DVD, né, pra pegar o trechinho do filme, depois com as cenas mais cortadas, com a tecnologia ficou mais fácil. Mas essa ideia, e sempre que a gente tá assistindo um filme, é isso que você falou, você fala, essa cena dá pra usar. Vamos usar essa cena aqui, ó. Vamos usar tal cena. Esse diálogo aqui é incrível. Vamos pegar esse trechinho. Quer ver Eu vou até pular a ordem que eu coloquei. Mas que é mais atual, que eu vi assim, falei, caramba, essa cena que de 2012 pra cá, os filmes começaram com a chegada da geração Z no ambiente corporativo, né, e se destacando a geração Z, né, ou os millennials, ou eles chegando no ambiente corporativo, com as pessoas que nasceram com a tecnologia, né? Sim, já nasceram com nasceram num outro formato. Nasceu quando já tinha 8 anos, já tinha internet, né? Ou ele não se lembra da casa dele sem computador. Quando essas pessoas, chamado o milênio, a geração Z, cada vez inventa um número aí. Começaram a trabalhar, né? Aí o cinema começou a abordar esses temas. Aí tem uma cena no 007, acho que é o 007 do Spectro, eu sou ruim dos nomes lá. E que ele tá no metrô, onde ele vai conhecer o novo agente Q. O novo, né? O jovem. Isso, antes ele era, na verdade, era uma mulher, né? Era uma mulher. Agente,
Na verdade, o agente Q, ele era aquele que inventava os gadgets que o James Bond usava, né? Isso, que a chefe dele era... O sapato com arma, exatamente, os carros preparados. Ele já era um ator inglês, já mais velho. Aí agora substituído por um jovem, para tentar dar uma oxigenada, né? No novo, com o Daniel Craig, né? Que é o principal. E aí ele tá sentado esperando chegar o agente. Saber que trocou o agente, ele espera chegar. Aí o jovem fala a senha, né? Pô, peraí. Aí ele dá contrassenha, aí o cara dá outra senha. Tô me lembrando por cima. Mas é você? Mas você... o discurso vai, né? E o jovem fala assim, você não sabe o que eu posso fazer atrás de uma tela de um computador. Aí o jovem fala assim, o jovem fala assim, e você, no que eu posso ajudar? Ele fala assim, você precisa que alguém aperte o gatilho. Então, nessa hora, é uma conversa das duas gerações. Porque quando, no início dos anos 2000, veio uma onda e falou assim, só pode jovem. E ocorreu algumas empresas que começaram a demitir as pessoas, o pessoal mais velho de casa, não, tira todo mundo, agora só jovem, porque agora é tecnologia, agora é internet. Só que aí pegou porque começaram depois chamar o pessoal mais veterano. Não dá para ser só veterano, mas também não dá para ser só jovem. Tem que fazer um ponto de equilíbrio aí, né? Isso, tem que ter. E o filme mostra, nessa cena, assim, uma ceninha de 3 minutos, eu achei ela rica, porque lá no metrô mostrou aí esses dois, somando 1 mais 1, não dá 2, dá 3, dá 4. Essas habilidades, né? A experiência, a prática, a vivência, com esse upgrade tecnológico e atualizado. Essa jovialidade, né? Essa cabeça mais moderna. Então, eles não têm as experiências do público antigo, né? Do James Bond, mas ele pode agregar, né? Ele podia agregar. Então, James Bond, que agora tem todos os filmes... Eu sou um fã do James Bond também, cresci vendo James Bond. Agora entrou no Prime Video. Todos os filmes do James Bond estão disponíveis lá, exceto o último, que é o Sem Tempo Pra Morrer. E esse acho que você está falando quando o Q entra, o Q novo... É 2015, né? 2008, acho. Não, mas pra cá, é 2015, eu acho. Não, ele já entrou logo no segundo ou no terceiro do 007 novo. Do menininho magrinho lá. É, o magrinho, que ele entrou com o Daniel Craig. Acho que é 2008 ou 2010. É o Quantum of Solace. Quantum of Solace, que acho que é o segundo filme, depois do Cassino Royale, que acho que foi o primeiro filme que o Daniel Craig fez como James Bond. E que já queria renovar a franquia também, né? Queria dar uma Porque o James Bond, ele tinha vários problemas, né? Então ele tinha machismo, porque era um filme ele tinha alguns aspectos, 60, né? 60, o primeiro? O primeiro dos anos 60. Então assim, tinha aquele paradigma muito dos anos 60, né? Isso, ele machão, racismo, tinha uma série de conceitos que hoje não ia dar certo. Então, quando trocaram esse último James Bond, quando saiu do Pierce Brosnan pro Daniel Craig e assumiu, então, já é um James Bond loiro, né, de olho azul. Então, vamos piorar, então. Quer dizer, vão colocar um James Bond loiro de olho azul, mas não, eles fizeram bem mais moderno, deram uma rejuvenescida na franquia, e colocaram atores de várias nacionalidades. Aspectos, né? Ele apanha pra caramba. Ele é muito mais humanizado, ele apanha pra caramba. E também incluíram a tecnologia de uma forma mais real, né? Como você citou. Então, eles começaram a equilibrar um pouco isso. Não era aquela tecnologia absurda, eram coisas mais reais. Meio marmelada. Então, o último James Bond já foi assim, já tentaram dar um pouquinho de dose de realidade, né? Dar uma aliviada. Foi o Pierce Brosnan. Respeitar a gravidade. Respeitar as leis da gravidade. Agora, com o Daniel Craig já não, eles desceram realmente para um patamar mais realístico. Já tinha tido uma franquia que é aquele Jason Bourne, né? Jason Bourne também, que era um espião que perdeu a memória, eu gosto. Que aí deu um choque de realidade ali. Então tem DVD dele. O James Bond não podia fazer feio, né? Perante ao Jason Bourne, né? E assim tem uma série, acho que do Kingsman, que fizeram uma zoeira, o cara tinha um cachorrinho e ele chamava JB. Aí falaram, não, por causa do James Bond, né? JB, não. Então é por causa do Jason Bourne, que também é JB. Aí falou, não, é por causa do Jack Bauer. Jack Bauer, que é outro cara que revolucionou as séries, né? Agente Secreto também, que mostrou muita coisa nova, muita coisa diferente. Ele também atuava ao lado de assistentes mais jovens, né? Que dominavam tecnologia. Então você vê em vários filmes isso, né? Esse que você comentou sobre equilíbrio.
de você usar um pouco aquele brucutu, aquele cara que tem a força, que tem a habilidade, que tem experiência, né? Que não só brucutu, mas que ele tem experiência, né? Aliado com aqueles assistentes mais jovens que dominam a tecnologia, que fazem a parte que ele não tem mais nem tempo de aprender, né? De tanta vivência, de tanta prática, ele é mais útil, inclusive, fazendo aquilo do que querendo, né, mexer no computador, invadir uma determinada situação. O próprio Tom Cruise no Missão Impossível faz isso também. Porque aí tem um tema que eu... Depois eu vou voltar para gerações, mas eu pegar esse gancho que você falou, da mudança do paradigma, de certa forma, do herói. Porque se você pega os anos 80, eu cresci assistindo filmes dos anos 80. Aí tem um paradigma do herói, quem que era? Era o segundo momento do cowboy. Nos anos 70, 60 era o cowboy, que chegava e resolvia. Nos anos 80 esse cowboy continuou, só que bombado. Que veio com a figura do Rambo, né? Sim, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone que era o cowboy. No que sentido que era o cowboy? Era o cara solitarião, né, rígido, e que resolve tudo. Né? Sozinho. Sozinho. Aí o cara sem equipe. O cara chega e resolve tudo. Isso tinha muito nos anos 80. Aí vem o Bruce Willis com o Duro de Matar, ele sozinho. Vence o prédio de terrorista. E os caras tudo treinados. Descalço também. ainda. Descalço pra dar uma emoção. Aí tem que dar uma emoção. Mas o Bruce Willis, ele já vence tudo sozinho, com inteligência, ele já apanha pra caramba, já sofre pra caramba. Já foi uma mudança, né? Ele foi o primeiro que apanhou. E foi muito sucesso exatamente porque ele era um herói, assim, que ele resolvia tudo sozinho, mas que ele saia sangue, né? Que ele sofria. Isso. E também, ele, pelo menos, ele tinha humor. Se você pega o Rambo... O Rambo já não. O Rambo era focado. Cowboyzão. Aí tinha o Schwarzenegger, usava aquele Comando para Matar. Para Matar, Predador. Na ilha inteira, ele resolveu tudo. Né? O Predador, eu sou fã do Predador, tenho um DVD do Predador também. Ele com a equipe não conseguiu, mas ele sozinho resolveu lá a questão do extraterrestre. Ele sozinho. E aí tem uma Até série... começa a equipe, mas acaba, né? A equipe atrapalhou. Pra ter um pouco de sangue no começo, depois a equipe vai morrer logo. Morreu todo mundo, só sobra ele e a lama. E aí, ele... Mas o que acontece? E aí você pega, eram várias séries assim, que o cara resolvia todos. E aí você pega isto... E eu cresci vendo isso. Quando eu fui para o mundo corporativo, sem perceber, eu trazia, porque também, de certa forma, fui educado pelo cinema, era meus estereótipos, assim, era referências pra gente, né? Era referências pra gente. E aí, você se vê muitas vezes no mundo corporativo querer ser esse herói. Querer ser o Rambo, né? O Rambo. O Jim Collins, que escreveu Empresas Feitas para Vencer, ele cita o padrão líder Rambo. Aquele que metralhadora, me ajuda aí, bazuca, o que mais que ele usava? Granada, facão, arco e flecha, a faca, facão, arco e flecha. Faca lá. Ele pilotava o quê? Nos filmes? Helicóptero. Tudo, ele fazia tudo. Avião, cavalo. Cavalo panjava também. Cavalo. E aí quando ele leva uma espineta, ele é ferido, o que ele faz? Ele mesmo chama o resgate, cara. Não, ele mesmo faz. Ele vai lá, esquenta o facão e faz cirurgia, faz tudo, dá ponto. Isso, aí, por mais que você fala que não, isso fica no inconsciente coletivo. O cara que resolve tudo. E às vezes ele pode trazer isto... Pro ambiente corporativo, né? Pro ambiente corporativo. Tipo a necessidade de ser um herói, né? Na empresa. Isso, e pra carreira dele. Há momentos que ele precisa abraçar alguma coisa e levar sozinho. Mas para fazer acontecer, via de regra, não é sozinho. Né? Não é. Eu vejo aqui, o teu sonho, o teu foco, você fazendo acontecer e ao mesmo tempo você montando um time. E montando um time de galera de várias gerações. Então, a gente vem aqui... na tua empresa, e você vê um time de várias gerações. Então, essa a estrutura. E tanto que a gente faz uma brincadeira, que hoje você vê o próprio Rambo, como que o Rambo se apresenta? Quais foram os últimos filmes de ação do próprio Rambo, né, do Stallone? Como que é?
Os filmes do Rambo já era com a guerra. Não, isso, mas esses filmes de guerra dele, do Stallone, como são hoje? Não entendi. Como assim? O mesmo Stallone, ele continua fazendo um filminho de guerrinha, de guerra. Como que ele faz o filme hoje? Que ele lançou há pouco tempo? Tipo os mercenários, os assim? Os mercenários. Aí você vê lá, todo mundo que tá lá... Os velhão lá de... Foi os tiozão que eram heróis solitários nos anos 80. Sim. Lembra lá? Tá o... Agora estão trabalhando em equipe. Isso! Agora estão trabalhando em equipe. Chuck Norris. Chuck Norris. Eu assisti Chuck Norris no cinema, Comando Delta. Comando Delta. Vai gravar essa parte? Cara, você é velho, hein? Então o Stallone, o Jean-Claude Van Damme. Também Van Damme, o Grande Dragão Branco. O próprio Schwarzenegger. O Schwarzenegger também participa nos Mercenários. Então ele juntou um Dream Team dos anos 80 para fazer um filme em equipe. Isso. De caras que atuaram sozinhos, que hoje também não consegue. O Bruce Willis, toda essa galerinha dos anos 80, começo de 90... Eles entraram nos Mercenários, né? Que já tá no 3 aí, se eu não me engano. E aí conversou com as pessoas. Porque acho que o público, também o cinema tá linkado com o público. O público dos anos 80 e 90 queria o herói, o cowboy renovado, o cowboy bombado. E hoje o público assimila bem a equipe. Aí você vê o filme do pessoal que voa. Vamos pro pessoal que voa agora, né? Bom, mas Superman, né? Não, então, o próprio Superman hoje. O próprio Superman, ele fez o filme, né? O realista agora. Não, né? mas digo assim, sozinho. Ele teve o dele sozinho. Mas... Sim, agora a Liga da Justiça. Liga da Justiça. E teve as também... tendências de equipe, né? Formação de equipe. De Superman contra o Batman, né? O Batman versus Superman. Juntou pra... E aí, os Vingadores. Então você tem na Marvel os Vingadores... Você tem Guardiões da Galáxia, que também é uma equipe. Isso, e deu certo. E o público gostou. Recente, uma série muito legal, muito divertida, o Pacificador, que também, apesar dele... O John Cena, ele era um ator de filmes de ação B, nos anos 80, 90, mais 90. E agora ele estava participando do Esquadrão Suicida, que é outro filme de equipe. Sei. E aí fizeram um spin-off e derivaram uma série, tá no HBO Max, com o John Cena, que é um desses atores antigões que fazia filmes absurdos. Ele tá numa série no HBO Max chamada O Pacificador. Então ele é um personagem que trabalhava num esquadrão suicida, que já era um time, né, de ex-detentos, condenados à morte, e que o governo dos Estados Unidos usava esses caras... A galera do fundão. E que usava esses caras que tinham alguma habilidade para fazer uma missão pro governo. Tipo, se morrer... Fuck. Se morrer, fuck. Entendeu? Então esse cara também, ele estava numa série, foi praticamente renovado, né, para o cinema com um personagem que ele acabou de fazer, que é alguém que trabalha em equipe. Em equipe. Então, e tem aderência. E você vê nessas equipes também, no caso tanto dos Vingadores quanto do a Liga da Justiça, o protagonismo das mulheres, né? Eu dou aula em pós-graduação e inclusive inclusive dou palestra em faculdade. Inclusive nos cursos de engenharia, metade são mulheres. Metade. Mudou bastante, metade. Né? Antes, se você pega ano 2000, até 2000 e pouquinho, você falava assim, você encontra mulher em engenharia química, ou você encontra 2 ou 3. E eu estava dando treinamento lá em Poços de Caldas e tinha uma estagiária de engenharia de produção. Eu falei sobre isso, aí o rapaz falou, ela é estagiária de engenharia de produção. Eu falei para ela assim, na sua sala, quanto tem de mulher? Ela falou assim, metade. Então, tanto essa questão que as mulheres vão mandar só como elas mandam em casa, como a gente já é mandado. Elas estudam mais. As mulheres estudam mais, elas têm constância de propósito, são mais organizadas. E essa formação cada vez cresce, e no curso de pós também. No curso de pós, mais da metade são mulheres. E aí, como eu tenho contato ao ambiente acadêmico e o ambiente corporativo a prática, cada vez é mais comum. Elas estão vencendo as barreiras. Mas nesse aspecto, o cinema
o cinema tá alinhado quando você vê, né? Também acompanha essa tendência, personagens fortes, né? Femininos. Femininos, como você pega do tempo dos heróis cowboys, elas eram a serem salvas. Eram as vítimas. A primeira vez que surgiu uma como protagonista foi em 80, o Alien é de 78 ou 80? Pelo Ridley Scott, a Sigourney Weaver, né? Foi a primeira vez, 80 e pouquinho. É a primeira vez que ela surgiu. Ela foi a primeira, né? Eu acho, se eu não estou enganado. Corrige a gente aí. Mas ela foi a primeira, né? E é uma obra de arte o filme, pra mim. Alien, o Oitavo e Passageiro, ela é a incrível. pessoa certa. Ainda foi meio ali, tímido né? ali, né? Realmente ela assumiu como heroína no Aliens 2, o resgate do James Cameron. Mesmo, que ela realmente vestiu roupa, pegou metralhadora e saiu arrebentando alienígena ali, né? Mas você vê que o primeiro filme, o protagonismo dela já foi feito de uma forma meio tímida ali, né? Então, mas porque estavam sentindo também que a aceitação, o Ridley Scott colocou ela ali realmente meio assim, vamos ver se aceitam, uma personagem feminina na liderança, né? Vamos ver se rolou. E aí realmente ela entrou no segundo Alien de uma forma incrível, né, como heroína. Mesmo o Exterminador do Futuro, apesar do Schwarzenegger, é mesmo. Você vê, o Exterminador do Futuro, ele teve ali a Linda Hamilton, que fez o papel ali de heroína do lado ali dentro do robô. Ela segurou bem mesmo, a parte humana, a herói, na verdade, não era um herói, era a heroína, né? Tanto que o Connor lá não se destaca tanto, né? O cara que trabalha ela. E sim ela, né? Sim. E aí eu tava vendo a Netflix que lançou uma série que comenta os filmes. Você já assistiu? Ela comenta vários filmes lá. Sei. Umas que comentam, principalmente dos anos 80, isso, assim, ela algumas homenagens. comenta o Aliens e diz que uma hora teve um racha na produção. Na produção, e foi ela que segurou. Ela que conciliou o time, a equipe, para terminar o filme. Ela exerceu a liderança. Então, aí você vê essa liderança, essa presença feminina também nas equipes. Então, o que eu percebo, o cinema, quando mostra, né, um time para resolver um contexto, uma situação, cada vez mostra time, como eu já disse, e cada vez mais a presença também, a presença feminina. Né? Nesse time. Eu olhei aqui, 79 foi quando ele colocou o Alien, o Oitavo Passageiro. O Ridley Scott esboçou essa liderança feminina. E aí depois, 7 anos depois, de 86, o James Cameron colocou ela como protagonista no Aliens, o Resgate, que aí ela foi a Ramba, né? Ali, ela foi literalmente a Ramba. Então, 86, timidamente começou. Hoje está mais difundido. Os personagens femininos estão aí. A Furiosa, né? Com a Charlize Theron, né? No filme do Mad Max. Ela tomou praticamente o filme. Foi legal, então, você pega um personagem dos anos 80 que era o Mad Max, que era um cara realmente, né, protagonista, um herói meio pós-apocalíptico. Do fundão também, né? Isso, do fundão, o herói do fundão. E assim, a Furiosa, ela tomou o filme. Tomou o filme, tanto é que vai ganhar uma continuação só com ela como protagonista. O filme vai se chamar Furiosa. só com ela. Não vai ser ela, vai contar a história dela mais jovem, né? Mas você vê, a mulher realmente está tomando a posição, realmente, que já foi muitos anos, né? Talvez durante todos os séculos do homem. Isso. Né? Como heroína. E nas empresas ela também... Será que ela vai entrar como heroína tipo Rambo? Né? Mas a mulher tá entrando no ambiente corporativo dessa forma, não tá, não? Aí eu acho um pouco perigoso, porque ela vai pegar também essa síndrome do cowboy, do herói. Será que ela vai passar por essas fases? Senão ela pode... Às vezes eu vejo começando como centralizando. Tipo, demorei para chegar, agora eu vou querer resolver tudo sozinha. Isso é um perigo. Né? Isso é um efeito colateral. Então, é importante você compartilhar, delegar. O chamado líder Rambo, o líder Ramba, vamos fazer isso, né? o líder herói ou heroína, ele precisa entender que ele tem que trocar a reputação dele, daquele que resolve sozinho, para a pessoa que desenvolve um time que resolve. Né? Ou esse time pode ser da equipe, ou terceirizado, chama especialistas que resolvem. Né? Como diz a frase, não sei de quem que é, a gente vai mais longe junto. Então, essa é a forma de você agregar e visualizar o potencial de cada um, esse é o papel da liderança. Porque senão, essa ideia de centralizar, aí pode gerar o que chama de burnout, da pessoa fritar.
Ela consegue um pouco tempo fazer bastante coisa. Consegue ser herói ali, mas... por pouco tempo, por médio tempo. Mas não tem perenidade se por muito tempo. Não aguenta, né? Não aguenta, frita, né? Não aguenta, frita. Então é importante essa pessoa, tanto homens ou mulheres, quando ter a ideia de montar um bom time e delegar e fazer as pessoas crescerem, né? Há momento de protagonismo para todo mundo. Às vezes a pessoa nem exerce um cargo de liderança, mas naquele momento, naquele projeto, ele é protagonista. E existe esse revezamento de protagonismo, né? A liderança sem equipe, né? Aí não consegue nada, né? Então essa acho que está ficando um pouco para trás, essa questão do herói solitário e mudando. É mais ou menos assim que está acontecendo. Sim, o cinema está com essa tendência, né? De mostrar equipes, né? Então, mostrar equipes trabalhando juntas, né? E aquela... sintonia naquela frequência, como se fosse algo realmente ensaiado. Então, um manda o bandido, o outro pega no ar, o outro corta a cabeça, né? O outro corta os pés, o outro enfia a espada, mas é em equipe. É legal que quando o cinema mostra a questão da gente mais realista, que a equipe é possível, mas na equipe existem conflitos, né, de opinião, de abordagem. Então, quando mostra, é interessante isso. É mais comum nas séries tem lá o protagonista, ou é comum séries com vários protagonistas. Sim. Né? Sim. E é legal, porque as pessoas conduzem... Você está falando em equipe, eu lembrei agora de um filme que, nossa, é um exemplo de trabalho em equipe, é aquele 11 Homens e um Segredo. Né, com George Clooney, Brad Pitt. E aí tem os especialistas, né? E eles roubam os cassinos mais seguros lá de Las Vegas e tal. Mas se não fosse o trabalho em equipe, os caras não entravam. Isso. Né? E aí ele busca o quê? Os dois, né? Que são os mentores ali, que é o Brad Pitt e o outro que você falou. George Clooney. E aí eles buscam os especialistas. E como são especialistas, cada um manja muito do que faz. O que surge? Surge conflitos. E aí... o George consegue mediar. Ele que faz a mediação. Ele faz a mediação. Ele faz a mediação, o estilão dele lá, ele faz a mediação para que alcance a eficácia, né? A eficiência do plano deles lá. Então, esse é legal. É bem por aí, né? Então, é legal porque é isso, que são diferentes. Não precisa a pessoa ser igual. Ser igual nos valores, sim, mas não precisa ser igual. Porque se a gente só tá com pessoas que pensam como a gente... se eu pensar algo errado, é capaz que a pessoa não perceba. Porque também pensa errado como... Não complementa, né? Você pensa os dois errados. Pensa os dois errados. Não, e o interessante, você vai pegar, dei esse exemplo do 11 Homens e um Segredo, né? Que foram 3 filmes. Mas você pega também os Missão Impossível, né? Com o Tom Cruise. Também. Então, também, a equipe tem os especialistas, então, e ele confia. Ele coloca no time alguém que o cara pode morrer se o amigo dele errar. Né? Então, se o cara cometer uma falha, atrasar um segundo, né, a coisa pode ir por água abaixo. E é legal essa relação de confiança com um colega de equipe, onde você pode entregar a vida ali, né? Senão, é óbvio que isso no ambiente corporativo isso, não é bem assim, né? Não vão fazer isso, ó. Não façam em casa. É muito perigoso. Né? Então, Tom Cruise, né, apesar dele correr, e mesmo a equipe que produz os filmes dele, né? Porque ele não tem nem dublê em muitas cenas. Ele pula mesmo de um prédio para o outro, lá, ele faz as cenas perigosas e tal, mas também porque eu acredito que aquilo que ele mostra na tela, ele também vê no suporte, na equipe de produção, ele confia no cabo que colocaram nas costas dele, que vai segurar ele, que ele não vai cair. Então, por isso que ele vai e faz as cenas, né? Então, ele transmite isso também no filme, né? De uma forma muito... muito realista ali, né? E quando você vê os bastidores do cinema, os grandes diretores, tem lá um diretor de fotografia que ele leva o cara a carreira toda. É um time mesmo. Um time ali. Se ele vai dirigir um filme, ele vai com a equipe dele, igual ao futebol, né? Ele fecha com um time ali. Igual ao futebol. A comissão técnica dele ali vai tudo. O diretor de fotografia. O Spielberg, o Spielberg. Ele leva esses grandes diretores que têm marcas assim, né? O Quentin Tarantino, Steven Spielberg, o próprio James Cameron, então ele leva o time. Tem um time dele. Né? É o time dele de efeitos especiais, é o time de produção, cinegrafista, diretor de fotografia, maquiagem. É toda a equipe que ele confia mesmo. Então ele já solta, ele vira as costas e vai fazer outra coisa. Né? Ele sabe que ali vai acontecer da melhor maneira possível,
né, o que a pessoa foi contratada para fazer, né? Se você percebe o crescimento do diretor e da equipe, né? Da equipe. Vai a sintonia, né, que eles vão filme, entrando. Né? Então eles discutem ali, um complementa o outro, como você comentou, né? Cada um pensa de uma forma diferente, então acaba se complementando. Então eles produzem os filmes já com uma relação de confiança muito grande. Né? Isso faz diferença na tela. Faz muita diferença. Percebe. Então tem filmes que os caras se divertem fazendo, né? Então assim, você vê na tela. Porque é meio que uma família, né, que eles formaram. Você vê na tela que eles estavam se divertindo ali fazendo o filme, fica evidente, né? Que o trabalho em equipe ali funcionou fora da tela e dentro da tela não ia ter como ser diferente, né? Ia ser assim. Eu vejo que o diretor, assim, ele fala assim, cara, eu tenho essa visão, eu sou bom, aquilo que eu não consigo passar, ele consegue entender que eu quero falar. Esse cara da iluminação consegue entender, ele da fotografia consegue entender. Né? Já consegue enxergar com os olhos, entender o que ele quer dizer, representar naquela cena, né? Isso, essa sinergia de time faz, quando você vê essas grandes produções, saiba que tem um time que tem sinergia, que pode reclamar quando não concorda. Tem voz, né? Tem voz. Eu falo assim, não concordo com o que você está falando. Então, porque se você... Ele tem voz, tem opinião. Ele fala, se a gente fizesse assim, o diretor escuta. Mas tem um diretor, né? Tem um diretor, que ele é o cabeça ali. Ele tem a visão ali, né? Ele tem a visão, tanto que a gente assiste o filme e você sente que é dele. É dele, é tal do diretor. Você sabe que é desse diretor. Sim, tem até a assinatura dele ali. Até quando muda... A coordenação dele. Quando muda esses filmes que são vários, quando muda de diretor, a gente percebe, né? Uhum. Você percebe. Sim, você pega filmes de um mesmo personagem que muda a direção, tipo, você pega os Batmans ao longo do tempo. Nossa, então, o Batman do Tim Burton, né? Aí vai mudar, vem Batman né, de outros diretores, você vai mudando. Um faz mais colorido, o outro é mais, né, escuro, o outro é mais engraçado, o outro tem mais ação, mais violento, até chegar no Christopher Nolan, que foi talvez o melhor Batman até agora, e agora o Batman novo, né, que saiu. Não sei se você assistiu. Eu não assisti, outro estilo. Eu não assisti ainda, outro estilo. Eu tô pra ir com o pessoal lá de casa e não assisti ainda não. Agora também você vai querer assistir no Poltrona de Casa, porque a semana que vem já tá disponível no HBO. Né? Já tá. Mas era um filme para ver no cinema, porque ele é um filme escuro. O diretor optou por uma versão de um Batman extremamente realista, mas com uma fotografia escura, aqueles filmes no ar de investigação, de detetive. Então ele mostra... a essência do Batman. Era a essência do Batman nos quadrinhos, era o Batman né? No começo da carreira dele como super-herói. Ele não resolvia tudo sozinho, entendeu? Ele tinha que tomar umas atitudes ali mais como detetive, investigador, para descobrir as coisas do que como super-herói. Eu acho que até o cara bebeu na inspiração do Sherlock. Porque ele tem um pouco né, disso. Ele tinha aquela... Ele tem um pouco. Ele fazia correlações, né? O Batman dos anos 60... Aquele da roupa cinza lá, ele tinha as investigações, ele falava, lembro disso daí. E o Robin era praticamente o Watson, né? Era o cara que fala Santa Xícara Batman. Será que não é daí ele que o cara dava uma sacada também, né? Todos esses filmes de heróis, na verdade, bebem da fonte igual, que são os quadrinhos, né? Então as histórias dos super-heróis... Não bebia será que não é pra montar o Batman e o Robin? Porque o Robin então, mas o Batman desse época dos anos 60, 70, que vestia lá coloridão lá, ele também bebia do quadrinho. Né? Então o Batman, né, cada um põe um estilo, como você falou. O diretor é que dá o tom ali, mas eles se inspiram nas obras dos quadrinhos. Mas o diretor é o cara que realmente dá o tom. Dá o tom, né? Agora, recente, teve um exemplo estranho no Oscar desse ano, que foi o Duna, né? Um filme, uma superprodução, concorreu a, se eu não me engano, a 10 Oscars, e o diretor não concorreu a melhor diretor. Então, quer dizer, em todas as áreas da produção do filme, o filme foi considerado excelente a ponto de concorrer ao Oscar. E o diretor não. Então tem um pouco dessas políticas na indústria cinematográfica. Será que, de repente, eu não assisti o filme, será que de repente ele fez na questão da direção, ele fez mais do mesmo? Será que não foi isso? Na questão da direção, ele não teve uma coisa diferente? Eu não assisti o filme. Sim, mas era o filme que concorreu ao maior número de Oscars, ou seja, todas as categorias técnicas ele acabou faturando. Ele ganhou 6 Oscars dos 10 que ele concorria. Né? E quem fez com que todos esses, de alguma forma, concorressem, estavam ali se manifestando como os melhores do ano,
né, o diretor não entrou ali no reconhecimento. É meio incongruente. Porque a mão mas da coisas da academia. A mão da liderança, porque o resultado do time é reflexo da liderança. Né? Sim. Então, o resultado... até assim, de repente, pode ter um ranço lá com a pessoa academia, dele. O que acontece isso aí? Falar que não é muita inocência. Porque falando de ranço também nesse Oscar, culminou com o tapa do Will Smith, né? Aí, como é essa parte comportamental, pra mim, sabe o que acontece? Tem dois pensamentos. Porque agora a gente vê de fora, né? A gente vai voltar pra liderança já, gente, mas... porque a gente tá falando de diretor, né? É o líder. Todo mundo comenta, pô, o Smith fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Ali, teve várias coisas que não ajudou ele também. Eu vou ver o lado do cara. Sabe por quê? Sim. Sabe por quê? Porque como ele concorria ao Oscar de melhor ator, ele tava no dia ali, ele não tava... O Wi-Fi dele tava meio mexido, não é não? Sim, porque a emoção dele. Muita emoção. A possibilidade dele vencer o Oscar era muito grande. Ele já tinha vencido os prêmios anteriores. Então tá muito grande, né? Assim, ó, e a academia tem essa tradição, deixa o cara apanhar umas 3 vezes pra gente dar o prêmio pra ele. Tem esses aí. Segura um pouco. Então, e outra coisa que pegou é que ele sentou na primeira fila. Então ele tava ali 5 passos do cara. Se ele tivesse um pouco mais atrás, ele ia ter que respirar. Você dá 5 passos sem respirar. E quando a gente não respira, a gente não pensa. Então, tava muito fácil dar um tapão, né? Então, ele levantou, deu os passos sem respirar e fez mesla. Então, se ele tivesse a oportunidade dele respirar, desviar de alguém, né? Desvia de alguém, ele dá uma reprogramada ali, né? E aí não foi o caso. Não foi o caso. Será que eu ali, de frente, né? Naquele dia que você tá meio... Né? A chance da gente, não sei se faria isso, mas a chance de eu fazer alguma mesla é grande, né? É bem possível, né? Mas você vê, e ele deu tapa porque a piada, inclusive, era sobre um filme dos anos 80 sobre uma protagonismo feminino. 90? 90, eu assisti esse filme no cinema. Até o Limite da Honra com a Demi Moore. Né, 98? Vamos ver aqui, a gente já cota aqui, ó. 98, Até o Limite da Honra. Mas assim, é 98, Olha só, você acha que isso é só um sorriso bonito? Até o Limite da Honra. 97. Não foi nos Estados Unidos. Naquele tempo, quando lançava no Brasil, um ano depois. Era um ano depois, então você vê. Mas era também um exemplo de filme protagonizado por uma mulher num papel de heroína, que era coisa de Rambo fazia, né? De Sylvester Stallone. Já veio começando, né? E aí colocou a piada lá em relação a esse filme, né? E muita gente não entendeu, porque é um filme antigo, então a molecada de hoje nem imaginava o que era aquilo. Uma coisa do Oscar, né? Eu acho que eles precisavam dar uma chacoalhada, porque aquela fórmula ali parece que meio que tá perdendo graça, não sei. Eles tinham que fazer alguma coisa para poder chamar mais a atenção, né? Então você pega ali o diretor do programa Oscar, né? Ele tentou inovar, fazer algumas coisas diferentes, mas não deu muito certo não, né? Uma experiência. Se você pegar... Acho que foi um dos piores Oscars que eu já assisti em toda a minha vida. E também o que acontece, como por questão de pandemia vai e volta, as produções... deram uma freada, as grandes produções, né? Os grandes lançamentos, as grandes produções deram uma freada, né? Eu vejo isso daí. A gente estava falando por voltar um pouco ao assunto da questão de conflitos de gerações, e até não falei, também de 2013 para cá, 2015, 2013 lançaram Os Estagiários. Com o Owen Wilson e o Vincent Vaughn. Isso. Os estagiários do Google. Tem o carregado do nariz lá, o loiro. Nariz extremamente quebrado. Então, lançaram os estagiários, que foram estagiários do Google, né? Os caras quarentão. Ali foi o primeiro contato que o mundo teve com a infraestrutura do Google, né? De como que era a empresa. Né? O que mais chamava atenção nesse filme era as instalações ali do Google. Será que foi gravado lá mesmo? Foi. Eles tiveram autorização, Foi gravado lá. Que legal. Tem várias cenas gravadas lá no Google, Legal. E aí eu vejo no mundo corporativo... Deve ter sido até bancado pelo Google aquele filme. Vai ver. Deve Porque foi um jabá forte, né? Foi um jabazão. Foi um jabá forte, né? Na época que o Google tava bem ali... Foi 2013, né? Ele não tinha decolado de ver como... Não tá tão poderoso como tá hoje, mas já tava ali, já... Já tava mandando.
E aí mostra da conflito de gerações, né? Que não é só uma geração, não tem só pontos positivos de uma geração, não é só a geração milênio, também não é só a geração que chama geração X, né? Que cresceu nos anos 70 e 80. Então, e aí depois, o mais recente, que fala bem isso mesmo, é O Senhor Estagiário. O Senhor Estagiário. Senhor Estagiário. Teve um outro filme com o Robert De Niro, né? Isso, com o Robert De Niro. Robert esse, De Niro, que ele entra de estagiário numa empresa de uma jovem. Sim. E aí ela tem ideias, tem esses pensamentos disruptivos. Eles não, o jovem agora, esse pensamento de startup, não tem essa ideia de cadeia produtiva engessada. Então eles rompem com essa ideia desse paradigma de cadeia produtiva engessada. E o De Niro, ele tinha a sabedoria da idade, porque, com exceções, você não consegue fazer download de sabedoria. Você tem que dar umas cabeçadas. E a cabeçada é com o tempo. Então, aí junta essa receita, né, da sabedoria com a jovialidade, com a atualização. Hoje é cada vez mais comum no mundo corporativo o cara ser gestor com 23, 24, gerente com 27... E ele tem mérito para isso. O que pega é que ele é gestor não só de processos, de produtos. Ele é gestor de pessoas. De pessoas. E gente, de perto, todo mundo é esquisito. Tem uns amigos meus que você vê de longe. E aí você vai liderar. Você vai liderar a gente e você tá com 20 e poucos anos, você tá atrapalhado consigo mesmo. E aí você vai liderar a gente... E aí, o filme é feliz nesse contexto que o De Niro traz essa sabedoria, essa calma pra ela, né? O papel do De Niro. Anne Hathaway. Isso, essa que tem um zoião de... Linda, uma boca gigante. Tem um zoião lindo, né? Aquele zoião que a pessoa não percebeu, mas soltou pum, sabe? Fez assim, ó. Sabe quando você fala, ele não vai fazer barulho, mas fez? É ter aquele zoião o tempo todo assim, né? É bonito. Então, esse é legal que traz esse contexto. É um filme leve, um filme que você assistir em casa, mas traz um contexto que está acontecendo, né? Sim, começar a misturar essas gerações aí. Misturar gerações. Como é que isso na tua empresa? Eu vi, isso é rico, isso é bom, eu acho que é um ambiente abençoado quando junta, assim, as gerações. E esse filme, inclusive, o Estagiário, ele está disponível também na Prime Video, acho que na HBO Max também. Então, quem quiser conferir o De Niro atuando do lado da Anne Hathaway nesse conflito de gerações, porque às vezes isso também está acontecendo na empresa onde você trabalha, né? Então, de repente, tem lá um tiozão que colocaram lá e você não está conseguindo lidar. Ou vice-versa, né? Você é o tiozão e não está conseguindo lidar com a jovialidade. É legal para ver, né? Isso aí, isso, que é uma tendência também, né? Ele usar até, de repente ele exerce liderança, pessoas aqui que estão seguindo, que seguem e exercem liderança, é um case muito legal de assistir, ou você coloca para o time de gestores seu assistir e marca outro dia para a gente comentar. Sim, sim. Você coloca assim, assiste lá na sua casa, abençoado, depois a gente vai comentar na reunião aqui semana que vem, e você traz 2 observações do que você dá pra gente usar no nosso dia a dia, do que você viu no filme. Que você viu no filme. E os estagiários é isso também, né? Os caras perdem o emprego e se inscrevem lá no programa de estágio do Google, né? O Google, não sei como eu falei, se estivesse patrocinando ali ou não, mas mostrando como que era a inclusão dele também, né? Porque ele já estava mostrando umas tendências modernas de gestão ali naquele filme, né? Então é um filme que mostra, apesar da comédia escrachada, os 2 atores ali fazerem, né, o diabo acontecer ali na frente da tela, mas era um filme que também mostrava um pouco de tendências de como fazer uma gestão moderna, né, não só nas instalações, mas na forma de gerir uma empresa. É bem bacana também para ver nesse sentido, né? Nesse sentido aí também tem aí o Círculo, o Círculo com Tom Hanks, esse deve ter uns 3 anos, o Círculo, 3 ou 4 anos. O Círculo é com Tom Hanks, com aquela menininha que fez Harry Potter, né? Isso, aí ele faz um... É Emma Watson. Ele faz um estereótipo de dono de startup não, de Big Data. Ele faz um cara... 2017 esse. É 2017. Ele faz um dono de Big Data, só que na linha de engajar os funcionários, de o ambiente ser engajado, de promover o esporte, promover a interação. Esse promover chega uma hora que vira
obrigar a interação, obrigar o esporte, obrigar tudo, participar dos eventos. Impor tudo, né? É uma linha bem que ele aborda isso. Aí, de repente, não, eu posso trabalhar aqui sem, de repente, querer. Eu posso trabalhar aqui, ter meu estilo de vida. Não, todo mundo que trabalha aqui tem que ser descolado. Mas será que isso é bom? Né? Será que é isso que todo mundo tem... antes, todo mundo tem que usar roupa de pinguim. Né? Um bom tempo, eu usava gravata para trabaldar. Eu também usei bastante. Eu usei. Eu tentava colocar umas gravatas com Mickey, né? Fazer umas gravatas para dar uma quebrada, porque eu já não gostava muito, mas usei muitos anos. Para chegar nas corporações, de gravata, né? Tem que chegar de gravata, senão os caras nem entendiam. Mas eu já peguei do tempo da fininha. A gravata fininha. Aquela estilosinha, colocava fininha. Usei todos os tipos. Mas agora, quer ver... A última vez que eu usei gravata, quando eu fui numa prefeitura. Mas mesmo ali, acho que só eu que tava com gravata, não tinha ninguém, nem o prefeito, nem ninguém. Né? Então, minhas gravatas são tudo aposentadas, mas depende do contexto. Às vezes, na dúvida, eu deixo no porta-malas, sabe? Porque... Vai que, né? Vai que... Mas, em geral, a gente já... Não, eu aboli já. Já calibra. Mas a última vez fazia já 4 anos que eu não usava e eu usei uma quando eu fui numa prefeitura. Mas também não... Que também é o estilo de vestimenta corporativo, né? Que a gente pegou as fases todas. Sim, sim. A gente pegou todas essas fases, né? Do estilo... E agora também você vê os caras da Big Data de camiseta, isso, aquilo, que mostra pra ser bonito. Mas também não precisa ser obrigatório. O cara porque tem contexto que demanda uma certa formalidade. Né? Ainda não precisa usar gravata, os bancos, grande maioria agora não precisa gravata, mas ainda demanda uma camisa social para quem tá frente a frente com o público. Então, foi essa migração também que a gente acabou entrando nessa questão dessa questão da formalidade, né? Sim, formalidade na época, a gravata era o que queria dizer que você respeitava aquela empresa, né, que você estava chegando e que você estava ali, né, meio que já submisso até, eu diria. Você não podia ter um estilo, né? Então a gravata era era padrão, né? Imposto pelas empresas, pelo mercado corporativo. É que se você quisesse ter respeito numa empresa, você precisava estar de terno e gravata, né? Então, tinha... Isso já meio que... acho que até uns 5 anos isso atrás... Isso é bem pouco tempo, né? Foi novo isso. Foi rápido. Começaram a quebrar um pouco isso, começaram a fazer a sexta-feira informal. Isso, começou aí foi invadir. Vamos fazer também na quinta, né? Acabou que foi invadindo a semana e acabou a gravata de alguma forma. Ainda tem muito, tem muito. Mas aí esse filme Círculo, eles questionam também monitoramento, né? Mas uma coisa que ele questiona é essa aí. Será que eu sou obrigado a ser descoladão como todo mundo? Ele joga esse questionamento no ambiente corporativo. Será que a corporação não quer me moldar o meu jeito de ser? Então, precisa ter cuidado também, ter que respeitar. Ele não quer pra festinha com a galera, ele trabalha conosco, ele não tem que ir pra festinha com a galera. Então, é importante ter esse respeito aí. E esse filme fala bem neste aspecto também. Tom Hanks, Emma Watson, filmaço. Quer dizer, não é um filmão assim, mas ele traz esse assunto, você que tá ligado nas dicas que estão saindo aí, é um filme para você conferir e ver essa questão da imposição da empresa quando chega querendo de fato mandar e colocar as regras, né? Caga a regra, né? Ou você que é gestor, fala assim, peraí, eu quero que todo mundo... Vai com calma, vai com cuidado. Peraí. Aí eu não gosto de trabalhar com essa pessoa porque ela não fica ele não é da turma da piada. De repente, que ele não é da turma que toma um cafezinho e dá risada. Mas ele também não é um cara antissocial. Ele fica mais na dele e entrega. Ele é eficiente. Só que ele tem um temperamento mais introvertido. O gestor precisa entender isso aí. Cara, eu tenho meu temperamento, eu converso, mas na hora da rodinha, da risada, eu sou mais na minha. Mas o cara é eficiente. Né? Eu tenho habilidade de comunicação aceitável. Eu não sou super carismático do departamento, mas não é por isso que eu vou tirar o cara da equipe. Então, ter esse filtro é para não virar regra. Esse discernimento aí, né? Para não virar regra. Você estava falando do Tom Hanks, pode continuar aqui? Manda bala, vamos bala. O Tom Hanks tem um filme, para mim, que é muito importante referente à liderança. Vamos ver se acerta. Vai lá. Vai lá.
Tom Hanks, bom, não é o Forrest Gump, mas... Ele tem alguns aspectos de liderança. Isso é uma liderança meio involuntária, né? Involuntário, porque naquela cena da corrida ali, que o povo não sabe para onde vai e segue um que acha que sabe. Então... Né? Vai todo mundo atrás dele, né? Então, assim... Aí ele para na costa leste, e volta. E fica todo mundo sem saber, né? Os liderados ali... Ele só tava correndo. Vamos atrás, né? Ele sabe o que ele quer, então vamos atrás dele. Vamos atrás dele que a gente não sabe, né? Isso acontece no ambiente corporativo, né? Agora, qual outro filme que o Tom Hanks... Diga você, qual filme Qual filme você acha que é? Fala sobre liderança, escreve aí o que você acha. Eu Quero Ser Grande. Não, esse não. Esse ele era criança. Do piano. Do piano. Então ele era criança e aconteceu lá uma mágica e ele ficou grande. Ele vai pra fábrica de brinquedos. Que é mais filme do Tom Hanks, que ele é de liderança. Tem dois que eu acho legal, que fala bastante. Aquele que ele vai pro espaço? Isso, um é esse aí, que é o Apolo 13. Apolo 13, Eu ia falar Apolo 11 aqui, né? Faz tanto tempo que eu não vejo esse filme que se eu assistir hoje... Acho que esse daí deve ser de... Eu ia ver ele... Esse deve ser de 97. Apolo 13 é um filme que concorreu a Oscars também. Esse pode ser de 97, chuta aí, vai lá. Vamos ver, Apolo 13. Fala você, de quando que é o Apolo 13, vai lá. Vamos lá, atenção, Apolo 13. Não, será que é isso aqui? 1970? Não, essa foi quando aconteceu, essa é notícia, põe lá filme. É a notícia. Apolo 13 filme. Foi em 70 que deu o BO, 72, acho que deu o BO. Apolo 13 deu BO 70, foi em 70. E o filme Apolo 13 de 1995. Errei por pouco. 95, então aí Ron Howard, Tom Hanks, Kevin Bacon, né? Ed Harris, meu xará, filmaço. O Ed Harris faleceu, não faleceu? Não, ainda não. Ed Harris ainda não morreu. Participou do Alien 2, faleceu, não é? Um que era lá um soldado rebelde, brincalhão. Não vou lembrar, mas aí tá lá, Tom Hanks, Apolo 13. Isso. Esse eu não lembro, tenho certeza que muita gente nem lembrava mais desse filme. É um filme bom porque... Você resgatou aí um filme... E ele trabalha duas situações muito bem mostradas no filme. A situação do Tom Hanks, que é o capitão, e na hora que a pessoa vai entrar em pânico, né? Tem a situação lá no espaço e a situação em Houston. Base, em Houston. É a situação no espaço que mostra... Esse filme que popularizou Houston, We Have a Problem. Isso. E a situação lá no espaço, quando o pessoal começa a entrar em pânico, eles ali começam a entrar em pânico, e também porque começa a faltar o oxigênio, e o pânico gera mais respiração e gera mais gás carbônico, né? Consome ainda mais. E aí o pessoal começa a ficar sem esperança, e aí o capitão lá, que o Tom Hanks faz o papel dele, puxa o pessoal, acalma o pessoal e fala... A frase dele é assim: gente, vamos começar que eu quero voltar para casa. Sabe, ele dá essa visão. Ele traz os caras, começa a sair uma faísca entre o time ali, e ele fala assim: vamos agilizar, vamos trabalhar fazer direito aqui, que eu quero voltar para casa. E ele dá uma visão comum para eles. Ele encontra um objetivo comum. Isso é uma habilidade de liderança. Encontrar um objetivo comum. E com essa frase, ele encontra o objetivo comum, e isso é importante pro pessoal... É inquestionável, né? Todo mundo vai apoiar. E aí ele ajuda o pessoal a manter o foco. O outro lá em terra foi com o Ed mesmo, que ele usa até o coletinho que o comandante da NASA usava, né? O comandante de operações da NASA usava. Você vê nas fotos da época, o mesmo coletinho. E ele fala assim, ele chama os engenheiros numa sala e fala assim... A NASA nunca perdeu um homem no espaço e não vai ser na minha gestão que vai perder. Dá um jeito que vocês vão ter que conseguir. Aí ele dá essa visão pro pessoal, né? E os caras tudo em pânico, os engenheiros tudo em pânico, Se né? virem, aquelas camisas, igual o uniforme do gerente do McDonald's, Sei. que é camisa social com manga curta. Todos eles usavam, era o uniforme da NASA. Bem e gravata, americano né? mesmo. Né? Bem americano dos anos lá 70, 60, 70. Aí ele fala assim, dá um jeito, porque o problema é que era o refil do filtro de gás carbônico era redondo. Só que eles estavam usando o refil de uma parte da nave que era quadrado. Aí ele pega e fala assim, ó, aí ele passa para um gerente de engenharia
E o gerente, inclusive, parece com você, Ed. Entra lá, gente. O gerente de engenharia, que ele fala assim, ó, gente, vamos dar um jeito de fazer essa peça quadrada encatar nessa redonda, com tudo que eles têm lá dentro do módulo lunar. Isso, eles foram pro módulo lunar. Faltaram dentro do módulo lunar. Vamos fazer essa peça redonda. E aí os caras aí, todo mundo dando opinião, eles abriram mão da dificuldade, da mimimi, focar e dar um jeito. Não adianta, o que é para resolver com o que os caras têm lá em cima. E aí eles fizeram uma com fita... Ah, tem fita crepe lá em cima? Tem. Aí eles conseguiram fazer... Silver tape. Fizeram um rearranjo lá. E através de rádio, ele falou pros caras o jeito que era para fazer. E eles fizeram o filtro. Então, tanto lá no módulo e quanto em terra, for a questão de toma um susto. Aí o líder fala assim, gente, vamos focar na solução. Toma um susto, reclama, lamenta, até esse momento. Agora vamos focar na solução e abrir mão da vaidade aqui em terra para a gente arranjar o que precisa, é arranjar a solução. Aí junta os engenheiros, junta o fabricante que é terceirizado de motor e começa a conversar para trazer os caras para a terra. Então, a gente está falando de trabalho em equipe, então fala bem do trabalho em equipe, né? E é uma liderança de crise. Então, sim, é uma liderança ali que ele pega e é uma liderança de crise. Ele dá um jeito de trazer o pessoal para cá. Então, eu acho muito, muito legal essa questão essa questão do Apollo 13. E o outro trechinho do Tom Hanks é um trechinho do resgate lá do soldado Ryan, né? No resgate, tem a cena que eles estão indo depois da praia da Normandia. Inclusive eu fui assistir, tinha começado a namorar dela há pouco tempo, e aqui, vamos assistir um filme, né? Você levou ela pra assistir o resgate do soldado Ryan. Aí a gente sentou no cinema, aí vai começar a comer uma pipoquinha ali, de repente o cara tá naquele barco, né? Aquele barco que é... Já chegando ali. Pra chegar e falar assim, a operação vai ser assim, tal, e faz... E aí é 22 minutos... 22 Chegada naquela praia é uma cena histórica, que louco, né? Aquilo foi aquilo cinemão, Spielberg mesmo. Aí é o rompimento com a era Rambo. Sim. Que negócio do Rambo, não, cara, a guerra não é nada lindo. Não tem ninguém que salva a pátria do jeito que o Rambo. Não adianta você mudar o fundo musical da guerra, não. Que não tem nada de lindo no negócio ali. Não tem um super-herói pra cuidar de você ali, não. E aí ela tá comentou, você trouxe... Nossa, eu fiquei sem ar assistindo esse filme. Mas aí depois dessa parte da invasão da praia de Normandia, do dia D, eles têm uma missão, né, de resgatar o soldado lá, que morreu 2 irmãos dele, só tinha ele, e vão resgatar o soldado. Aí o pelotão do Tom Hanks começa, eles estão em formação de piramidal, que eles vão assim, né, é aquela formação para andar, e o Tom Hanks ali mais na frente, e o pessoal atrás falando, mas isso é uma missão fubá, o que é fuba? É uma missão que não vale nada. Aí os caras começam a perguntar, e o senhor, o que o senhor acha? Você que ele fala assim? Sim. O senhor, o que o senhor acha essa missão? 7 homens da elite para salvar um, era 9, né? Acho que 9 para salvar um. Inclusive, tinha naquela missão, você tinha o Vin Diesel do Velozes e Furiosos. Vin Diesel, você tinha o Vin Diesel ali no comecinho de carreira. Bem no comecinho. Você tinha aquele cara, o Bryan Cranston também, que fazia parte do filme, não lembro se ele tava na equipe, mas... Um grandão? Que era um barba ruiva, igual você, assim, que tava no Breaking Bad, que era o protagonista do Breaking Bad da série, tava nesse filme. O Matt Damon, que era o soldado Ryan, né? E aquele, o atirador de elite, o sniper, quem que era? O cara trabalhou muito bem, o sniper, o loiro lá. Que ele falava um versículo e metia uma bala. Eu acho que era o Edward Burns, mas não lembro. Sabe, ele falava um versículo. Um versículo e metia bala. Aí ele fala assim... Filmaço. Ele fala assim pro Tom Hanks, de Spielberg. Né? Sim, Steven Spielberg. E vale a pena assistir o making of desse filme, porque ele fala de todas as situações que eles enfrentaram. E a ideia dele, assim, ele foi um dos primeiros, ele e os caras no Brasil, na Cidade de Deus, que colocou a câmera no ombro. Foi. Aquela hora você percebe... Movimento, Então ele fez ali a realidade, como se você estivesse acompanhando o pelotão do Tom Hanks na guerra. Na terceira pessoa ali, né? Então você ia acompanhando aquilo de uma forma bem realista, né? Então, a Cidade de Deus também tem a cena com a câmera... Cidade de Deus é o filme quase inteiro ali.
E isso foi legal. Nessa cena da Normandia, aquela hora que o Tom Hanks fica surdo, foi depoimento de um ex-combatente que ele falou que ele ficou surdo. Teve uma hora que do tiro que ele ficou surdo. E imagina, bala passando do lado da orelha ali. E só a gente... Ensurdecedor, mas é um filmaço. Tá disponível, acho que na Netflix, na Prime... Não, Netflix não, tá na Prime Video, no Globoplay e no HBO Max. É um filme... Então tá fácil de ver. E é um filme, acho que de 2002... Não, é antes, 2000, né? O 98. 98. Quando a gente começou, eu e minha esposa começamos a namorar, a gente ia muito no cinema. Eu me lembro desses filmes. E aí, ele fala assim, né? O cara fala assim, caminhando já numas fazendas, indo em direção buscar resgatar o soldado Ryan. Aí ele fala assim, o sniper. Capitão, um atirador de elite, posso acabar com essa guerra se me colocar a 600 metros de Hitler. Ele fala assim, agora vai desperdiçar um atirador como eu, buscando mais um soldado? O que o senhor acha dessa batalha? Pergunta pra ele. Aí ele fala assim, todo mundo espera a resposta, né? O que o senhor acha dessa missão? Aí ele fala assim, isso é muito fera e importante pra liderança. Você lembra o que ele falou? Não lembro. Não lembra? Você lembra o que ele falou? Ele fala assim, aí o cara fala assim, mas o senhor não reclama? Ele fala assim, eu acho essa missão maravilhosa, importante e muito boa. Aí o cara fala assim, mas o senhor não reclama? Ele falou assim, não na sua frente e não pra você. Acabou, né? Aí ele fala, reclamações sobem. E isso é muito interessante para a questão da liderança. Não que o líder seja proibido de questionar ou reclamar, mas é ruim quando o líder está constantemente reclamando na frente da equipe. E a reclamação tem que ter um objetivo. E para ajudar, ele reclama para alguém para cima dele. Alguém que vai resolver. Né? Então, essa frase dele, não para você e nem na sua frente. Reclamações sobem. A gente usa esse trechinho do vídeo. Usa lá, fala que você aprendeu com o Julião. Pega esse trecho do filme aí. Julião, cadê o Julião? Você aprendeu com a gente aí. Fala aí pra nós. O Tom Hanks, né? O Tom Hanks, esses dois. E uma coisa que ele mostra legal também, a hora que ele começa a tremer a mão. Tem a hora que ele começa a tremer a mão ali, né? E eu treino lideranças e eu já ocupei cargo no mundo corporativo. E não é raro, às vezes, você vê um gestor, de repente, as questões nervosas, né, vão afetando a pessoa. E ele mostra que é um líder diferenciado, mas também é um ser humano. Então, traz aí a humanidade para o cargo, né? A humanidade para o cargo. Então, acho interessante essa cena do Tom Hanks. Acho muito, muito legal essa parte que ele fala aí. Fala um filme aí que eu vou achar um filme de... eu vou achar um trecho, um conhecido, mas trazer um que só você conhece, não, que eu vou achar um trecho de liderança, um comum, conhecido. Um filme conhecido de liderança... Pode ser uma saga, um filme que eu vou achar um trecho de liderança nele. Desafio, aproveita tomar água. Vamos pegar, já que não é para ser um filme desconhecido, vamos direto nos Vingadores, Ultimato. Então nós temos ali... vários exemplos de liderança, né? Os Vingadores ali tem a liderança da coesão. Tem um cara que faz o papel da coesão. E tem um outro que tem o papel da liderança disruptiva. Tem a liderança disruptiva. Tem um cara que faz a coesão. Que é o Capitão América. Isso, da coesão. Ele traz os caras. Ele dá uma segurada no ego dele. Pra fazer a coesão tem que segurar o ego. Muitas vezes é comum você encontrar um líder que tem um ego grande. Esse ego fez ele subir na carreira, mas quando tá lá em cima atrapalha. Sim. Sabe, o ego que levou ele pra cima, lá atrapalha, né? E o Capitão América tem esse perfil mais, né, de coesão, mais humilde, de segurar o ego, e ele junta o time. Qual que é disruptivo? Vai lá. Deve ser o Homem de Ferro, não? Isso, ele mesmo. Porque esse já é o contrário, né? Isso, então, ele faz ele questiona, né? Ele questiona, ele inova,
ele não tá muito apegado, ficar submisso ali. O ego pega bastante também. Ao mesmo tempo, ele tem um ego que às vezes atrapalha ele. Mas ele usa o bom humor ali pra levar, né? Ele faz uma autocrítica com bom humor. Ele fala, Sim. Aí leva bem. Mas ele tem esse papel importante de disrupção. O legal, inclusive, nos Vingadores é que eles separam, né? Essas equipes. Isso, na Guerra Civil. Eles separam, né? Na Guerra Civil. Evidencia, né? Mesmo tem o núcleo do Capitão América e o núcleo do Homem de Ferro, né? Então eles ficam meio que separados, né? No Ultimato, talvez, é que eles fizeram uma missão conjunto para buscar lá. E eles foram os dois de novo. Né? Isso, aí Capitão América com o Homem de Ferro. Aí foi a busca, né? Voltaram no tempo juntos, né? Então, o Capitão América sozinho, ele faz uma liderança, mas há momentos que precisa de uma ousadia. E aí ele tinha essa ousadia com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele exerce uma liderança, mas ele tende a ficar solitário. Pela questão do ego, essas coisas. Ele não é agregador. Mas bem liderado, mas liderado com uma liberdade. Esse perfil do talento, ele é um perfil do talento, onde você lidera com certa liberdade, porque o talento não vai ficar sobre muito controle. Senão o talento não produz. Então você tem que ter uma teoria chamada liderança situacional, onde você não usa só um perfil de liderança. Ao momento que você usa uma liderança só da tarefa, você vai fazer isso, tal. O cara que chegou agora, ele só é o executor. Você lidera ele para executar. É assim. Tem, de repente eu posso esquecer aqui. Aí tem a liderança onde você dá o motivo e delega dá um motivo para ele, dá um pouco mais, começa a engajá-lo no processo. Aí, quando mais um tempo, você começa... Ele já sabe fazer tudo, mas precisa cuidar da parte emocional. Ele sabe fazer, mas a questão... A demanda que você tem para ele não é operacional. É emocional, é comportamental. E tem o último nível, que ele é pleno. Você tem que dar liberdade, você tem que delegar. Se você delegar, ele volta para fase 3, ou ele fica ali subaproveitado, ou ele troca de empresa. Sim. Então, é uma teoria mais aprofundada, mas é importante que você não precisa ter só um estilo de liderança para todo mundo. Você tem um estilo de liderança... Você alterne, né? É situacional. Até para a mesma pessoa, conforme a fase que ele está... Você lidera de forma diferente. E isso você evolui na liderança. Isso é libertador também. Porque, às vezes, surgem modelos de moda de liderança. E aí, às vezes, o líder, ele acha que se ele mudar, ele vai perder o estilo, né? Isso. Ele vai perder a característica e o que vão achar, o que vão pensar dele. Aí o eguinho pega o danado e ele fica ali insistindo num estilo que precisaria pleno. Mudar, né? Ele pega um cara pleno e quer lidar ele como se fosse um iniciante. Ele pega um talento, que nem vamos pegar o Capitão América, é um talento, né? E se você for afogar o cara não fica. Ele espana. Ele espana. Então, isso mostra lá. Aí eu pego o papel do Capitão América e ele media o conflito da Viúva Negra, né? Com o Homem de Ferro, que também tem personalidade forte. Ele media. Já ficava ali, né? Ele vai mediando ali os egos, né? O Thor também tem uns momentos lá que se acha. Então, o Capitão América faz essa mediação. Essa é a minha leitura ali da construção do roteiro. O próprio Thor também estava num momento depressivo, tinha que ir lá liderar, tentar recuperar. Era um talento, mas era um talento que estava praticamente né, largado. Era um talento que não queria mais saber de nada. Engordou, né? Isso é legal, porque assim, mostra também porque o que ele acha? A ideia dos roteiristas, que isso é muito conversado, deve sair uns pau nos roteiros. É trazer humanidade para os heróis. Porque é quando você tira a humanidade dos heróis... Viram deuses. Talvez por isso que a DC não conseguiu fazer tanto sucesso no cinema, né? Porque os heróis da DC eram muito deuses, no né? Olimpo, né? Olimpo. Então, eles poderosos demais, né? Eles eram muito... Nem assim, a turma fala assim... Hoje o Batman, até o Batman mais humanizado, né? O Batman mais normal. Eu não assisti, mas o Batman que toma porrada? Então, aconteceu isso no Jornada nas Estrelas.
Porque eu, nos anos 80, eu queria ser o Spock, porque o Spock é frio o tempo todo, não tem sentimento. O Spock não amarela, não fica ansioso, nem nada. Eu achei, pô, ser Spock é ser feliz, que era o Spock da série, né? Da primeira série, né? Da primeira vez que... As primeiras temporadas dos anos 70, 60. Sim, do seriado mesmo, né? Do seriado original. O Spock era o cara totalmente analítico. E só que, se você vai para o mundo corporativo, você vai para o mundo corporativo hoje, você tem que ser analítico. Só que criatividade, engajamento, não é analítico. E o Capitão Kirk fazia o contraponto, que o Capitão Kirk era colérico, emocional. Né? E o Spock, era emoção pura. Era emoção pura. E o Spock fazia contraponto. Racional. Racional. Só que o Capitão Kirk era... Tinha momentos também de apaziguar, de juntar. Só que o Spock era totalmente analítico. Isso era perigoso. Eu criança, adolescente, ser o Spock, achando que você ser... isso frio. Era ser perfeito. E isso ser não funciona. Ser frio e calculista em todas as situações. O ser humano não é assim. Mesmo os introvertidos, tem que externar. Senão o cara chega uma hora que frita. Né? Não aguenta também. Ele não aguenta. E aí você vê na nova série, nos filmes, o Spock tem até namorada. Já mudaram. Né? Você vê que já mudou, que ele... e ela briga com ele. Então, já mexeu ali naquela questão. Porque era perigoso aquele referencial do Spock totalmente analítico, né? Isso tem a René Byrne, que tem um livro lançado acho que há 4 anos, e tem na Netflix o documentário dela, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Que você saber que você tem vulnerabilidade, né? O gestor não pode ser o cara... E respeitar, inclusive, essas fraquezas. Respeitar a fraqueza. Essa ideia do gestor, que é o cara que é inabalável, isso a médio e longo prazo, você sabe que dá ruim, né? A minha primeira formação é na área de mecânica de projetos, e na área de materiais. Quanto mais rígido é um material, uma liga metálica ou mineral, quanto mais rígido, mais ele consegue arranhar. Mas se você derrubar ele de 1 metro, ele quebra. Então e quando você trata um aço, que você precisa da superfície dele que seja rígida, mas você faz o interior dele maleável. Ele é rígido, ele tem um que é rígido necessário, mas ele também é maleável, senão ele quebra. Então, alguém que exerce um cargo de liderança, se ele quer levar essa rigidez, ele chega uma hora que ele não vai aguentar. Eu não tenho lazer, eu não tenho hobby, eu não assisto o Poltrono. Workaholic total, né? Eu não assisto o Poltrono. Não assiste o Poltrono. Assisto o Poltrono. Nem escuta o Poltrono. Escuta o Poltrono, mano. Tem esse momento. É bíblico, há tempo para todas as coisas. Então, o fato de ter o hobby é uma atitude... É uma atitude de responsabilidade. Uma vez falei agora bíblico, uma vez eu vi um pastor havaiano ensinando 500 pastores, ele falou assim, cara, tem um hobby, tem um esporte, tem um lazer. Lazer não é algo extra, lazer é algo essencial. Não precisa ser só lazer caro. Correr não é caro, andar não é caro. Se você quer comprar um tênis de 3 mil, não precisa também de 3 mil. Não precisa comprar bike de 50 mil, louco. Não precisa disso aí. Mas... comprar com seguro. Não precisa ser 50 mil. Mas por quê? Quando você... lazer é algo de responsabilidade. Por quê? Se você tira o lazer da pessoa, a médio prazo vai gerar consequências ruins para ele. Na saúde dele. Para a família dele, porque ele vai ser um cara pilhado. Amargo. Um cara do ranço. E para o time dele. Então, moça, campeão, tenha um lazer, tenha lá um esporte, tenha um hobby, né? Depende se você joga videogame, não sei. Você tem um hobby, não um hobby, né? Tem um hobby. Porque acontece, sabe o que eu vejo muitas vezes? O cara, ele não tem lazer nenhum, e ele acha que isso é algo até pra falar, ele conta até vontade. Pô, cara, eu não tenho tempo pra nada. E aí o tempo que ele tem, ele enche a barriga de lanche, né? Não é pra você parar de comer lanche, mas é pra você gastar o lanche que você come. Então,
Eu gosto de pedalar, né? Eu gosto de pedalar. Eu tenho meu grupo de montanhismo, já faz 16 anos, eu faço parte de um grupo de montanhismo. Eu gosto de pedalar. Eu gosto também de assistir uns filmes, mas eu não assisto muita série ao mesmo tempo. Eu escolho uma... Você mistura. Não misturo. Eu escolho uma, assisto, fico um tempo pra assistir, escolho outra, assisto. Eu não misturo, porque assim, não... E videogame eu tenho medo de ter. Eu também. Eu pra mim, não... Quem tem eu respeito, mas pra mim, quando eu tive, deu ruim. Porque eu quero finalizar o negócio. Tempo, né? Aí pra acabou. Mim, pra mim é a mesma coisa. Pra mim não dá. Eu adoro, né? Eu vejo as notícias, eu acompanho os games, fico com muita vontade, mas eu não entro nesse meio. Eu falo pra mim, aí é autoconhecimento. Pra mim, não vai encaixar os meus sonhos, aí é uma leitura pessoal. Fechou, somos iguais, porque eu também não entro nesse... Porque é um outro universo. E eu não falo pra você que é regra, pra você fazer isso aí. Falei que o Julião falou. Não, pra mim é pessoal assim. Falou assim, não encaixa os meus sonhos, meus objetivos, né? Meus objetivos pessoais, familiares, profissional, com videogame. Não vai encaixar ali, porque eu não vou... compatível. Eu não vou jogar um pouquinho e parar. Entendeu? Eu vou querer terminar o trem. Então, pra mim eu procuro nem acompanhar os assuntos. Mas isso tá mudando agora também, né? Nem terminar o trem, né? Então, tem uma missão, os caras estão jogando com companheiros de outro lugar do mundo. Tem gente que aprende a falar outras línguas, é quase que uma rede social mesmo, né? Então, uma tendência. Inclusive, o metaverso, ele é totalmente inspirado nesses universos de videogame. Então, é para onde as redes sociais estão caminhando, para um universo muito parecido com o universo dos games, né? Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos acabar tendo que entrar. Diz que dá, de alguma forma assim, né? Diz que dá mais dinheiro do que o cinema, né? Sem dúvida nenhuma, já há muito tempo. Hoje a indústria do game, sem dúvida nenhuma, movimenta bilhões de dólares em todo o mundo, em todas as áreas, né? Em todas as frentes, não só com a venda de games, mas tem merchandising, patrocínios, o desenvolvimento, a geração de emprego, é um universo realmente que vai se consolidar muito em breve com essa história do metaverso aí. Você falou de puxar um filme ali de liderança, então a gente falou de super-herói, agora eu vou falar um dos meus maiores heróis de todos os tempos, para mim, um exemplo de liderança, de líder, foi Mahatma Gandhi. No Gandhi tem uma cena, porque a Índia foi colonizada no século XIX pelos ingleses, né? Então eles queriam tirar os ingleses e conseguiram. E o Gandhi tirou sem uma arma, sem uso da violência. Foi a ideia dele. Violência dele para com os ingleses, né? Isso. Aí ele marcou uma reunião, porque lá tinha várias religiões e se separavam as pessoas por essas religiões, interesses diferentes, né? Então tinha um conflito interno. E tem uma cena que ele marca com essas pessoas e eles estão cada um discutindo, cada um puxando para um lado, para o outro, não sei o quê. Aí o Gandhi chega depois na sala e lá a hierarquia, Índia é de castas, né? A hierarquia é muito rígida. Aí o Gandhi chega e pega a bandeja. Aí o cara que está servindo assusta, porque aquilo não é permitido. Ele é um líder, né? Ele dá um sorriso e o cara deixa. E ele chega e vai com um discurso de conciliação e ele vai servindo cada um das lideranças ali políticos religiosas. E aquilo mexe com eles. Porque cada um queria ele dominar. E o Gandhi, o Mahatma, né? Que fez que começou o movimento, ele começa servindo. Ele chega a servir. Nessa cena do filme é muito rica. Ele chega servindo, né? Que tem essa questão de todo mundo quer ser o maior, e ele acaba sendo maior ali, servindo. E ele, com humildade, né? Ele acaba conciliando, porque senão... E aconteceu um pouco disso depois, com a saída dos ingleses, acontece a revolta interna entre os grupos políticos. Entre os próprios grupos que ele liderava ali, que seguiam ele, né? Políticos religiosos, né? Tem as várias religiões que tem lá. Então, mas a abordagem dele tentou... Nessa cena é rica, que ele tenta apaziguar. Aí tem essa questão do líder de uma pegada... O Gandhi era
muito focada nessa questão de espiritualizado, mas tem muitos líderes que exercem um papel espiritualizado pro time, sem abordar diretamente religião. E ele faz isso quando ele dá um objetivo maior. Até na questão do filme Gladiador, que ele fala assim, ó, o que fazemos nessa vida, uma cena que eles com a cavalaria, que é o Scott que fez o filme, né? Ridley Scott também. Ele faz uma fotografia da cavalaria. Essa cena é linda, porque ele foca o máximo na ponta e em C você vê a cavalaria toda dentro de uma floresta ali, a alemã. Aquela cena são cenas espetaculares. É muito fera. Aí, quando ele fala, puxa o zoom nele. Olha eu falando de fotografia aí. Mas não sei nada de fotografia, não. Tô parpito, você que sabe aí, me corrige. E aí ele puxa o zoom nele e fala assim, você lembra da frase? Não lembro qual que era. Escreve aí, qual é a frase? O que fazemos... Ó, eu ouvi, a pessoa falou aqui, eu ouvi. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Então é a hora que o líder resgata valores espiritualizados para o time. É importante, sempre que você puder usar esse momento de fazer algo por algo maior do que a gente. Né? Quando o líder consegue colocar essa visão, colocar esse discurso, e aí mostra poder de oratória, que também outro filme de guerreiro usa, que é no caso do Coração Valente. Coração Valente também. William Wallace Isso. é Esse outro 95. grande exemplo. Esse é 95. Filmaço também, um dos meus preferidos. Você acabou de falar 3 filmaços aí, ó. Gandhi, né, que eu coloquei, você puxou o Gladiador, filmaço também, Ridley Scott, e agora, né, um dos the best pra mim, que é Coração Valente. E o Coração Valente é bem isso mesmo, mas ele sofreu, né? Ele foi sofreu. As decisões deles foram baseadas um pouquinho em vingança, mas isso, o que pega depois um pouco mudou. Dos filmes de guerreiros da sandália é que aí é um cuidado com o cerebro mundo corporativo, porque sim, eles tinham motivos. Não, mas que eles eles se estragam, eles morrem até, né? Então, sim, cuidado que o mundo corporativo... Não façam o que os filmes mandam. Ou negócio de... influenciam. Se né? entrega totalmente, tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Mas a questão do Wallace, né? Aquela cena que ele faz o discurso ali antes da batalha, né? Aí assisti no cinema. São incríveis, no cinema. Aí. E ali... Eu vi recentemente. E aí ele faz aquelas panorâmicas, acho que começou a gravar aqueles carrinhos, né? Ele acompanha correndo e aquele discurso contagia. É interessante o gestor desenvolver a habilidade de fala. Eu vejo hoje, como mudou o contexto, hoje gestores de TI usando a habilidade de oratória. O TI, que era antes o departamento do pessoal mais introvertido, fleumático, mais introvertido, hoje, como o TI é um departamento estratégico, o TI sempre precisa participar das reuniões estratégicas, porque o TI pode mudar uma empresa, a área de TI, não é mais área de suporte. Não é mais área que puxa cabo, né? Não é mais área de suporte, hoje é uma área estratégica. Né? Tá ali muito próximo do comercial, da área de produto, do P&D. Então, e aí o TI apresenta projetos. E cada vez é mais comum gestores de TI com habilidade de oratória. Então você, champion, você, moça que é de TI, desenvolva a habilidade. Ah, Julião, eu tenho um perfil introvertido. Tudo bem, não precisa ser Ivete Sangalo, mas leve a sua habilidade de oratória a nível aceitável. Você não pode parecer, a gente brincou aqui no começo, um aluno apresentando trabalho de faculdade, falando, a minha parte é... Sim. Né? A minha parte, mas essa não é da minha parte. Fica todo mundo ali encolhidinho, né? Ou é a parte dele ou ele não se responsabiliza por mais nada, né? Não pode aquela postura de aluno de faculdade apresentando trabalho. Então, desenvolva, faz um curso de oratória. Né? Você vai... eu não vou ser o Silvio Santos. Não, traga a nível aceitável. E mantenha a sua essência. Né? Falando dessa de oratória, falando de TI, falando de marketing, é muito comum que esses caras vão falar, e quando você for falar com o público, você pode usar termos específicos da área.
ou termos em inglês. Mas quando foi um público muito aberto, você tem que usar a tecla SAP logo em seguida. Você fala o termo e já faz a tradução. Já traduz. Já traduz. Não deixa ninguém na dúvida. Senão você perde a conexão com o time e com as pessoas, ou pode passar a impressão de arrogância. Porque de repente o cara trabalha num departamento que ele fala com os gringos o dia todo. E ele acha que tá todo mundo entendendo, né? Isso, e ele também, de repente, vai falar lá e fala 1/3 das palavras em inglês. E aí fica... fica aquele, não fica aquele legal. Desconforto. Não fica legal. Então outra dica forte aí é tecla SAP. Isso, usa. Né? Tecla SAP. Se é só a sua tribuzinha lá, só o seu departamento, usa só os termos de vocês. É claro que o termo corporativo sempre demanda. Mas uma coisa também, as palavras da moda. Eu aqui usei algumas. Você pode usar as palavras da moda, mas não em 10 minutos. Que nem disruptivo. Faz um voto, vou ficar uma semana sem usar a palavra disruptiva. Porque a galera começa... Vamos ver como é que você substitui. Procura um dicionário alguns sinônimos, né? Isso. Que possam ilustrar melhor o que é determinadas palavras. Inovador, né? Inovador, então... tem esse cuidado, porque o cinema mostra outro filme que fala de oratória, que é, pra mim, uma das cenas entre as 3 melhores cenas de oratória no cinema. Vou falar o nome do ator e você vai falar o filme. Eu quero fazer um teste aqui com o Ed Boy. Eu até tenho aqui já uma impressão. Vamos ver. Eu vou fazer um teste com o Ed Boy. Al Pacino. Al Pacino. Bom, o Pacino tem um monte, né? Fala você que tá no volante, você que tá em casa lavando louça. O filme... Se não for o Poderoso Chefão, o Scarface... Do Chefão tem uma que a gente vai comentar, um outro aspecto, a gente vai comentar já. Mas o Al Pacino ele tem um filme de esporte. Que ele... de futebol. Eu lembro que ele falava uma coisa também muito interessante, uma cena bem legal. Lá no vestiário, né? Mas agora eu não lembro o nome do filme. Um domingo qualquer. Um domingo qualquer. Essa cena é legal também. Top legal, também legal, de liderança. É legal. Ele dá uma chamada nos caras, né? Tipo assim, ele fala da dor, a dor passa, mas a derrota não, a parte assim. Cena chocante. Depois a gente até coloca ela se tiver oportunidade. Boa. Agora, qual o filme do Al Pacino eu vou dar um meio ponto pro você, Ed. Meio ponto, essa é boa. Eu levantei alguma coisa do Al Pacino. Mas... Essa é boa. Mas e aí você, que é do Al Pacino? É o Perfume de Mulher. Sabe que cena que Perfume de Mulher. Sabe que cena que é do Perfume de Mulher? Qual? Não lembro mais, faz tanto tempo que eu não tá rolando o julgamento na escola tradicional. Que ele chega lá pra defender o... Isso, e ele tá quieto assim. O Chris O'Donnell. Com a bengala assim. E aí os caras tão fritando. Lembrei. Tem os 2 X9 que aguentaram ele, tem o pai lá do outro que... Sim, e ele que entrou no... E ele não aguentou ninguém. Aí o diretor fala que elogia o cara que foi o X9. Inclusive faleceu aquele loirinho lá, o... Do filme. E o... Não o Lourinho que trabalha com o Patino, o Lourinho que faz o aluno que entregou lá. E aí o diretor fala assim, você é a vergonha da Burn. Você desonra a Burn. Aí o Al Pacino, que faz o capitão, né, da Reforma, que tá cego, capitão reformado, tá cego. Eu me lembro assim que ele faz assim, ó. Não! Né? Aí ele levanta, cara. Não! Aí eu tô velho demais. Aí ele faz um discurso. Eu tenho o filme também, eu tenho o DVD. Ele faz um discurso fera ali. Que ele falou assim, ele falou assim, mas ele nunca aguentou ninguém. A primeira vez que ele fala assim, né? Ele tá fora da Burn, mas ele nunca aguentou ninguém. Aí ele faz o discurso ali. E ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar desse filme aí. Mas esse que você falou é verdade. Esse discurso Ele ganhou o Oscar como melhor ator nesse filme. Né? Foi. Perfume de Mulher. Que ano que é? Filmaço. Esse acho que 93, né? Não, 96. 93. Matou na lata. Olha, você pensa que... Perfume de Mulher. E aí que você falou do Chefão, quer falar do Chefão, Poderoso Chefão? Poderoso Chefão tem vários discursos ali também de liderança. Do Chefão eu gosto da cena que o Corleone, no começo, a primeira cena, inclusive eu tenho a foto na minha biblioteca, que
Esse dá um episódio inteiro aqui. A primeira cena que ele inclusive, ele pega o gato. Diz a lenda que o gato apareceu na cena. Fala. E o Coppola deixou. Ele entrou e ele fez o carinho no gato lá. Diz diz a lenda. Diz a lenda. Eu tenho a foto dele com o gato no colo. Lá em casa tem uns gatos lá. Pra mim é o melhor filme de todos os tempos. Olha o Poderoso só, Chefão, pra mim, ele tá no top 1. Ganhei ponto. Né? Então, o Poderoso Chefão, ele tá na minha lista lá no primeiro episódio do Poltrona. Você que quiser ouvir os filmes que eu mais gosto, o Poderoso Chefão. Então, ganhei ponto com o Ed Boy, porque eu falei o filme que ele gosta. Eu fiz uma pesquisa aí. Pra gente encerrar, vamos falar do Poderoso Chefão. Então, vamos falar. Vamos pra encerrar. O Poderoso Chefão, ele aborda... A cena que eu gosto dele, que ele faz assim, que o cara era um gênio. Ele tava no aniversário... Aniversário não, festa de casamento da filha. E ele tava lá na salinha recebendo. E o coveiro lá, o dono do quer que ele mate lá os caras que abusaram da filha dele. Os favorzinhos, né? Aí ele pega e fala assim, né? Mais ou menos assim, fala assim, sorvete tudo bem. Interpretação de Marlon Brando. Vamos olhar pra cá. Você fez um casamento, tudo bem, filho. Pra pedir. Me chama aqui e me trata como um criminoso. Para eu cometer assassinato. Não é assim que ele fala? Assassinato. Se me pedisse pra te ajudar, te procurei algumas vezes. Você nunca me deu atenção, você não queria ter conversa comigo. Aí o cara fala, eu queria evitar problemas, né? Ele fala isso, né? Aí ele fala assim, nunca me chamou de padrinho, que é o nome original do Poderoso Chefão, né? O Sim, grande pai, o padrinho. Grande padrinho, o padrinho, Godfather. Né? O grande padrinho. Aí ele pega, o cara pega, acho que me corrija se eu estou errado, ele pega e beija a mão do Corleone, e o Corleone faz assim, pra mim é mais genial, ele dá aquela coceira de constrangimento, fala assim, ó. Ele dá aquela coceirinha, aquelas azeitonas na boca, assim, tem uns algodãozinhos. Borracha ali, né? Mas o que eu gosto incrível, a questão, às vezes a gente atende muita empresa familiar, né? É comum. E a empresa familiar passa um momento da sucessão. O desafio da sucessão. Sim, o Poderoso Chefão é sobre isso, praticamente. Fala a sucessão, né? E ali, dá primeiro momento, ele ataca, sem saber, a questão do paradigma da gestão. Acha que o líder, são 3 filhos, né, do Corleone? Sim. Que o líder seria aquele outro mais extrovertido. O alto lá, o magro lá, que seria o extrovertido. O Sony, que seria... Só que ele era, ao mesmo tempo que ele tinha ousadia, mas ele era muito descontrolado, né? Ele não tinha controle. Até tem uma cena que ele fala assim, que o Corleone tá internado, e ele começa a falar, senta na cadeira, na mesa da família, e começa a falar das BO, aí a irmã fala assim, papai não tratava de assuntos na mesa. Ela fala assim, né? E depois ele, por ser meio loucão, ele acabou sendo fritado. Os caras lá pagam ele no pedágio, né? Os caras matam ele no pedágio. E aí, quem acabou sendo o sucessor era uma pessoa com temperamento introvertido. Sabe? Essa questão, muitas vezes, tirando a questão do crime, tirando isso aí, essa parte. Mas a questão, muitas vezes, o melhor sucessor não precisa ser o extrovertido. Porque, de repente, a demanda que a empresa precisa é uma demanda de um gestor corporativo. E não um gestor de influência. Porque tem um gestor que influencia, que contagia, e tem um gestor corporativo. E esse gestor corporativo pode ser alguém introvertido com pitadas de ousadia. Então, ali mostra o introvertido crescendo como liderança, uma situação que acabou levando para isso, e ele exerceu a liderança, né? Então, tem a gestão do gestor, o líder, o influenciador, como foi eu vou falar outro filme, deixa para outra... Eu vou embalar outro filme. Na Sociedade dos Poetas Mortos, Robin Williams. Robin Williams faz uma liderança influenciadora. Então, às vezes, às vezes a corporação demanda um gestor influenciador ou um gestor organizacional, que é um gestor de rotina, né? John Maxwell aborda isso nos livros.
Não, é o livro do... Não é do Maxwell, não. É o livro do... Daquele cara que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ou... Eu esqueci agora. Mas a questão do gestor organizacional, que é o gestor da rotina, porque as coisas precisam da rotina. As partes chatas são também essenciais aí. Ei, ai, ai. Pois é, cara. Poderoso Chefão, então, encerrando aqui esse episódio do Poltrono falando sobre liderança, não podia faltar com imitação e performance, com direito a Oscar aqui, ó. Quantos poltronos merece o nosso amigo Cristiano Julião, né? Vou dar 5 poltronos pro Cristiano Julião aqui no primeiro podcast do Poltrono, também gravado em vídeo. Você pode estar escutando esse podcast, ele ficou um pouco longo, mas a gente também está aproveitando para fazer os ajustes aí, câmeras, a parte de transmissão, edição, cortes. Então, muitas falhas a gente pede desculpas, mas a gente tem o objetivo de melhorar, né? Então, nossa liderança aqui também, né, vai ser meio Capitão América com Dom Corleone, mas a gente tem a intenção de produzir conteúdos que também possam transformar a vida das pessoas, inclusive os conteúdos do Poltrono, né? Então, como eu falei, o cinema me criou, né? E aqui a gente também pretende trazer essas discussões, né, sobre assuntos e temas que o cinema aborda, que leva para você na sua casa, né, tanto no poltrono da sua casa, como você que vai até o cinema para curtir um filme. E ele não traz só diversão e entretenimento. Os filmes, eles trazem muitos ensinamentos. Tem muita gente capacitada que escreve os roteiros, como o Cristiano falou ali muito bem, que teve experiências na vida. Tem filmes autobiográficos que contam problemas, tem filmes que curam depressão, tem filmes que motivam, tem filmes que só divertem também, né? Então, assim, você vai lá só com o propósito, você também só se diverte. Mas sempre tem um pouquinho, né, de pessoas, né, que fazem o cinema. Acho que as pessoas que produzem, que fazem o cinema, sempre tem uma mensagem para passar, sempre tem uma mensagem escondida, uma metáfora ou algum significado que possa trazer ali uma mudança comportamental, uma consciência um pouco, né, diferente do que você está acostumado. Então o cinema, ele é e continuará sendo para mim um dos meus principais momentos de lazer, né? Então eu estou aqui batendo um papo sobre liderança e falando sobre filmes. Então são duas coisas importantes e que eu tenho certeza que se a gente continuasse falando aqui, né, Cristiano, muitos outros filmes a gente ia puxar. A gente faz uma segunda edição. Então a gente faz uma a sua sugestão. Então aí. Você comenta aí, segue a gente aí no canal agora, novo. É o primeiro Poltrono em vídeo no YouTube. Van Premiere, assim que fala. A Van Premiere, nossa estreia, né? A Van Premiere é quando pensa, a Van Premiere é hoje, a gente gravando aqui e já comentando sobre, mas ele já estreou, então é o único episódio disponível em vídeo, vão vir outros aí pela frente. Então você entra lá no próprio episódio, né, comenta, fala se você quer, se a gente esqueceu de algum filme, a gente com certeza esqueceu, ou não deu tempo da gente abordar, né, e a gente traz a parte 2 aí, vamos falar sobre liderança no cinema, né, e na televisão também. Com mais dicas de filmes também, séries também, que a gente não falou em nada. A gente ficou só no cinema. Eu tô vendo séries incríveis agora. Que vai ter umas dicas fera pra você usar. Eu tô vendo muitas séries aí que falam um pouco do ambiente corporativo, tô assistindo bastante, vou trazer para vocês algumas dicas como Ruptura, uma série nova, que ela mostra, assim, uma coisa até para ficar uma dica final. Chama Ruptura, tá na Apple TV Plus. E ela mostra, assim, um pouquinho do que a pandemia misturou, ela tenta, né, separar. Então, é uma série que mostra um ambiente corporativo, para você ter uma ideia, e as pessoas, quando chegam na empresa, elas deixam o crachá, deixam algumas coisinhas diferentes da vida tradicional, né, numa gavetinha, né, e aí elas descem para o subsolo. E implantado um chip no cérebro, quando elas descem, elas esquecem todas as memórias da vida pessoal, e passam a viver no ambiente corporativo. Assim, ó, deixa o pessoal em casa. Deixa o pessoal em casa. O filme, ele mostra a série mostra literalmente isso. E aí, quando dá 5 horas da tarde... Dá uns ruins aí, não dá? Não, e quando dá 5 horas da tarde que ele vai embora, ele perde a memória do trabalho e vai para casa, né, só com a memória da parte de cima. Então, é interessantíssima. Mas é perigoso, se ele for mandar ele embora lá em casa, no trabalho, chega gastando em casa. Até comentando aí, porque os filmes e as séries têm muita coisa pra gente discutir. E a ideia do Poltrono é exatamente essa, é trazer discussões, trazer reflexões e principalmente dicas para você não perder tempo com o controle remoto no poltrono de casa, ficar procurando ali, porque eu já perco um tempo gigantesco procurando, né? Então você tem lá 4, 5
streams, então eu vou de um pro outro, fico até assistir, deu tempo de um filme. Eu fiquei preocupado com isso aí, porque eu vou até comentar lá com a Débora, que a gente assiste, porque a criatividade tá no pessoal, né? Sim, se você sim. tira na hora que entra... Sim, então essa série é uma das coisas mais criativas que eu vi do ambiente corporativo até hoje, foi essa série aí. Né? Então, mas o cinema e as séries estão aí para ensinar também. Né? Então a gente agradece aí você que ficou até o final, você que conferiu todas as nossas dicas e comentários. Muito obrigado, agradeço imensamente. E a gente volta semana que vem com mais um episódio de Poltrono, o podcast para quem adora ser o rei do sofá, como eu e também como o Cristiano Julião. Obrigado, Julião. Tem alguma coisa para falar aí? Gostei, agradeço. E me sinto privilegiado por ter essa oportunidade. Sempre sou grato pelas oportunidades e eu grato a você por Não, e a gente, assim, a gente que agradece. Você colocou a pauta, falou, não, vem aí, vamos gravar, você que sugeriu. Então, a gente vai participar muito mais vezes aí do Poltrono e também lá no teu podcast também, do Cristiano Julião. Aliás, sigam também, ele tem um podcast dele com várias dicas memoráveis para você melhorar o seu ambiente de trabalho, para você colocar aí aspectos diferentes na sua liderança, você que é líder e você que é liderado também. Então, curte lá Cristiano Julião, é só você entrar no Spotify, você coloca Cristiano Julião e já vai aparecer o podcast dele lá. Tô certo? Na foto lá eu tô um pouco mais bonito. Ah, sim, na foto. Não dá pra mandar pro WhatsApp porque ficou que lá pesado, você teve um tratamento, né, de Photoshop. Aqui vocês estão vendo o Cristiano Julião, né, in natura. Cristiano, muito obrigado e obrigado para você ouvinte e agora também telespectador, né, pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo.